Rapaz, você entrou já no mérito que eu acho muito interessante, que é você na Globo. Eu lembro na época, eu tava até comentando aqui nos office, na época que Diego foi pra Globo, meu amigo era um bafafá enorme. Rapaz, vamos virou um popstar. A galera, rapaz, um menino daqui da UFRN foi pra esporte, pra Globo, pras Olimpíadas. Foi. Não foi pra qualquer evento não, meu amigo, foi pras Olimpíadas. Eu estrei nas Olimpíadas. Estreou, diga aí. Eu já tava lá quase 2 anos, mas assim, a estreia mesmo, no ar, algumas pessoas não sabiam que eu tava lá, mas já era contratado, mas assim, a estreia, aparecer a primeira vez foi na Olimpíada. Aí, eu queria saber de você, Diego. Muita gente sonha... pronto, a família da gente mesmo. Quando a gente começa a fazer jornalismo, a família, vai ser William Bonner. A família da gente, vai lá pra Globo. Rapaz, jornalismo é uma gama enorme, mas você conseguiu, eu acho que um dos ápices do jornalista, que é você estar na maior emissora do país, no maior grupo de comunicação do país. Um dos maiores do mundo. E né? como é que você fez como é que foi sua trajetória pra chegar lá na Globo? Você fez teste, como é que foi lá? E a Globo, velho? Conta aí como é que é, eu sou doido pra saber como é que é a Globo. Rapaz, aí como eu falei, né? Eu com 15 anos defini isso aí na minha cabeça que ia pra Globo. Não foi rápido, né? Como você falou, o pessoal, você acabou de comentar aí, né, galera? Pô, o cara muito novo, tá na Globo. Como eu falei, foi um processo de 10 anos. Eu comecei a partir do momento que eu disse que ia ser, com 15, que ia pra Globo, aos 15 anos. E aí eu fui entrar com 25, foram 10 anos, né? E como é que foi tudo isso? Como eu falei, entrei no rádio aos 22, né? E, enfim, eu queria muito ir pra lá, mas o que é que eu pensava? Bicho, eu preciso primeiro ficar bom, né? Não tem como você começar a subir uma escada, começar pelo último degrau. Pra mim era o último degrau, eu começar pelo primeiro, né? Comecei pelo rádio e tal. E aí, como eu falei, comecei a me preparar e não existia curso. E, como eu falei, por isso foi o motivo de eu lançar esses cursos pra galera que tá começando, porque na minha época não tinha curso, não existia. Eu aprendi tudo só, treinando em casa, e lógico, sozinho, como eu falei, com o conselho do Garganta, do Lupécio, dessas feras, e eu ficava ali aprendendo, mas a prática foi sozinha, né? E aí, quando foi em 2013, o Sport TV lançou o primeiro e único concurso que eles fizeram até hoje para narradores, né? Outras emissoras já fizeram também, né? Fox, ESPN, acho que já fez, se eu não me engano. Rádio Globo do Rio sempre faz. Uhum. Galvão Bueno, inclusive, começou num concurso, na Rádio Gazeta de São Paulo. Era muito comum antigamente, mas hoje é muito difícil. Então, quando o Sport TV lançou, eu tava com 2 anos de carreira, eu falei, bicho, é um concurso feito pra mim, né? E eu me lembro que foi engraçado, que eu já tava na rádio, e assim, os ouvintes mandando pra mim. Olha aí, Diegão, saiu esse concurso, pô, achei a tua cara, não sei o que o pessoal sempre diz, bicho, você é pra TV. Eu disse, não, é o que eu quero, tá? E aí me inscrevi, né? Fiz aquela inscrição sem nem muita pretensão, mas assim, eu só faço negócio pra ganhar, não gosto de entrar pra... Eu vou jogar... Vai dar a vida, né? Eu jogo dominó com meu filho, tem 7 anos, ele sabe disso. Mas eu ensino ele isso, entendeu? Você, por mais que seja uma diversão, você não pode fazer nada. Claro. Aí, nessa, eu me inscrevi e tal, e não tinha noção do tamanho da seleção. Pra você ter uma ideia, até hoje, essa é a maior seleção da história do Brasil para profissionais de comunicação. Eram quantas pessoas? Eu nunca esqueço esse número, 11.513 pessoas. Somente, viu? 11.503 pessoas. Porque você imagina, o Sport TV, o comercial do Sport TV era isso. Quer ser a nova voz do Sport TV? Se inscreva no Talento. Quem não quer? Ninguém não quer, rapaz. Poxa. Então, o Sport TV já fazia seleção para repórteres, um projeto chamado Passaporte Sport TV, mas para narrador foi a primeira e única vez, né? Então, quando eu entrei, comecei e tal. Eu me lembro, a primeira prova eu fiz em janeiro de 2014, e a ligação, aquela ligação mesmo assim, ei, você passou. Foi dia 15 de dezembro de 2014. Como é que é a prova? Literalmente, um ano de seleção, né? E aí, quando eu comecei a entrar, eu comecei a entender quantas pessoas estavam inscritas, né? Tipo assim, começou com 11.300, a primeira fase caiu 3.000, foi para 8, aí daqui a pouco caiu para 5.000, daqui a pouco para 3.000, dos 3.000 e tantos caiu para 130, que foi já para parte mais prática, depois 16, dos 16 ficaram 10, dos 10 saíram 2 e, enfim, foram contratados 8 aqui, dos 11.500 que começaram. Uma média aí de quase 1.500 pessoas por cada vaga, né? Caramba, bicho. Aí, assim, você imaginar qual a pessoa pergunta muito, qual a seleção, qual a prova que vocês fizeram? Isso. Rapaz, é mais fácil falar a prova que eu não fiz, né? Provas teóricas, português, conhecimentos gerais, inglês, aí teste psicológico eu devo ter feito uns 5, todo tipo que você imaginar, né? Os caras
Enfim. É quase uma prova pra NASA, bicho. Pra NASA, Aí, teste de reflexo, teste de narração, teste de vídeo, teste de voz. Não, dinâmica de grupo, redação, coisa do tipo. E assim, pra você imaginar de prova, eu fiz, né? Em um ano dá pra fazer muita prova. Com certeza. Várias provas online, né? Você começava na fase online, você fazia em casa, ele era um sistema todo desenvolvido para eles, né? E depois dessa prova online, das várias provas online que você fazia, você começava as fases presenciais. As primeiras foram aqui na Globo Nordeste, fica ali em Olinda, em Pernambuco. E eu fiz, acho que 2 ou 3 lá, acho que 2 provas presenciais. E, por fim, a última foi na Globo Rio. Enfim, eu conheci o Sport TV, na Barra da Tijuca, que foi a última, né? No caso, na Barra, foi só a entrevista mesmo com o diretor, os 2 diretores da época, o Raul Costa Júnior, que é considerado um dos maiores diretores de TV de todos os tempos, da área de esportes. Ele que fez o Sport TV chegar nesse tamanho que tem hoje. E o Mário Jorge Guimarães, que era o diretor de eventos, que no caso era como fosse nosso chefe, né? E a chefe de RH da Globo. Eram 3 pessoas e ali foi a entrevista final. E depois, no dia 15 de dezembro. Então foi um ano de seleção para chegar lá. Então, assim, é impossível você se preparar para esse nível de seleção, como eu sempre falo, em um ano, em 6 meses. Como eu falei, para mim eu me preparei 10 anos, dos 15 aos 25. Tudo que eu fui aprendendo eu levei para a prova, né? E lógico que assim, fiz algumas preparações específicas, mas não tem como você não sabe o que eles vão fazer, entendeu? Então é isso, mas deu certo, né? Eu aprendi na prática essa questão aí, que acho que você já deve ter ouvido muito isso, Diego. Ser narrador deve ser mole, só pegar o microfone ali, sentar numa cadeira. Meu amigo, eu ouvi muito isso já, eu digo, cara, você tem que ir lá presenciar, narrar, para você sentir a pressão que é, né, não, Diego? Porque você tem uma responsabilidade. Ainda mais quando você vai para uma grande emissora. Por exemplo, eu hoje classifico, por exemplo, a Band como um desafio tremendo para mim. Porque, poxa, foi a primeira vez aqui que a Band transmitiu o campeonato estadual. A primeira vez que uma TV aberta transmitiu todo o campeonato. Todo o campeonato. Então, caraca, quando eu recebi o convite, eu fiquei sem acreditar, fiquei em estado de choque. Eu disse, caraca, eu soube antes de você, mas... E o pior é que imediatamente eu liguei pro Diego, né? Eu disse, Diego, não acredito não, cara, vou trabalhar com você, bicho. Entendeu? Então, tipo, fiz os cursos com ele e vou ter a oportunidade de trabalhar. Mas, cara, é punk, bicho. É tudo aquilo que o Diego falou. Tem que ter uma preparação antes, você tem que estudar as equipes, você tem que saber como é que foi o retrospecto de cada jogador, por exemplo. Você vai ter que fazer todas as anotações. E fora disso, você ainda tem um roteiro para você seguir toda a transmissão. Entendeu? Então, não é mole não, cara. E assim, aí entra a segunda fase, né? Que assim que eu entrei... Aí eu pensei, você faz uma seleção com 11 mil pessoas, amanhã eu vou começar a trabalhar, né? Você cara, né? Você imagina você tem uma empresa, você faz uma seleção com 11 mil pessoas, o cara que passou vai começar no outro dia. Não, lá não é assim, não existe isso. Né? Eles, depois disso tudo, aí eu comecei o treinamento. Né? Quando eu cheguei lá, felizão, assinei o contrato, pronto, agora vocês vão começar a treinar. Antes de entrar no ar, eu fiquei 1 ano e 6 meses só treinando. Desde que você treinou o quê? Só de pilotos eu gravei 50. Todas as modalidades possíveis e imagináveis. E aí foi legal esse treinamento, porque eu tive a chance de conhecer os caras que eu sempre assistia, né, na televisão. Luiz Roberto, Léo Batista. Poxa, Léo Batista. Só essa galerinha fraca, né? Todos os maiores do Brasil, da nossa área, eu conheci nesse treinamento de 1 ano e meio. E assim, chegou uma hora que a gente já tinha feito tanto treinamento que eles mesmo chegaram, rapaz, vocês querem com quem? E era desse jeito. E aí todo mundo, assim... Um dos mais pedidos era o Luiz Roberto, que eu tive o privilégio de conhecer, né? E assistir uma palestra dele, assim, só pra gente mesmo, só pra nossa turma. Lá no Jardim Botânico, quando fica a sede do jornalismo, Lopes Quintas. E com o Galvão Bueno, eu não conheci ele lá, eu conheci ele aqui em Natal, né? Uma história também engraçada. Eu conheci o Galvão Bueno. Então, assim, foi realmente fantástico. E eu me lembro, assim, do primeiro dia, né? É como você falou, assim, bicho, porque quando você sonha muito negócio, 10 anos sonhando com o negócio, quando acontece, parece que, assim, não tá acontecendo, né? Aí, esse primeiro dia, assim, da Globo foi engraçado. Foi que a gente chegou lá, tal, o primeiro dia, aquele glamour, aquele negócio, você chegar lá, bicho. Aí, começa na recepção, né? Sentei na recepção. Aí, eu sempre cheguei cedo, né? Aprendi isso com meu avô, né? Que se furar os 4 pneus, ainda chega na hora.
Então eu cheguei lá, era, sei lá, 8 horas, 7 horas, tava sentado lá esperando, né? Já usava o blazerzinho, que tá todo mundo aqui falando que o blazerzinho. Já usava o blazer. O blazer cansado, tava de blazer. Tava de blazer. Fiquei sentado lá esperando. E aí na recepção, aí chega lá, né? Tendo 800 de segurança, aquele negócio todo. Ah, não, pode sentar aqui, fica esperando aí que já vão chamar vocês, tá certo. Aí sentei, e aí foi legal que eu fui conhecendo os outros que tinham sido aprovados também, né? Grandes amigos. Inclusive, semana passada, um deles estava aqui em Natal, narrador do Sport TV, Márcio Meneghini, narrador de NBA, cara, até um abraço, Marcelo. Tava aqui em Natal com ele essa semana. E fui conhecendo os amigos ali, que a gente não se conhecia, quem fez a seleção. Foram 3 do Rio, acho que 3 do Rio, 2 de São Paulo, um de Porto Alegre, um de Salvador e eu de Natal. E aí, a gente se conheceu ali na recepção, conversando, e a gente conversando aqui, aí vem Chico Pinheiro, aí vem aquela do esporte, rapaz. Aí, eu sei que começou os caras do Fantástico, do Globo Esporte, bom dia, aquela galera pesada, né? Galera pesada. Aí eu disse, rapaz, né, tá acontecendo mesmo, bicho. Aí esse cara, vamos dar uma volta? Vamos. Aí, vamos dar uma volta pela TV. Tá andando, aqui é o show do Jornal Nacional, vocês querem entrar? Se pudesse. E aí eu bati a foto sentado na cadeira do William Bonner. Esse primeiro dia, né? Aí não sei o que e tal. Só agora vocês vão almoçar com os diretores, porque isso é um segredo também, quem não é da Globo. Eu gosto de contar esses exemplos, porque o galera tem muita curiosidade, né? Claro. Aí tem lá no Jardim Botânico, tem um restaurante que é só para os caras, diretores, executivos, só os caras top, né? E aí, como o nosso almoço era com o diretor-geral do Sport TV, o Raul Costa Júnior, e com o Mário Jorge Guimarães, que eram os caras grandão, né, do canal, para quem não entende, assim, a Globo, o Sport TV é o braço esportivo da Globo. Então é a mesma coisa, né? E é tudo uma coisa só, né? Inclusive eles funcionam tudo junto, tá? A produção é a mesma, a equipe é a mesma. E eram os diretores gerais do Sport TV, então eram os caras grandes, né, do canal. E aí a gente foi para esse tal restaurante que só ia os diretores. Logicamente, funcionário dificilmente vai lá. Mas como era o almoço com os diretores, a gente foi. No primeiro dia, eu dei essa sorte. Tem gente que trabalha lá há 20 anos, nunca foi. Nunca foi. Aí eu dei a sorte, né? Como eu falei. Aí a gente chegou. Não, o almoço com os caras lá em cima, no restaurante, que não tem nem preço no cardápio. Você escolhe e tal. E acabou. Aí a gente sentou na mesa. E eu disse, que negócio. Aí quando a gente tá assim sentado, chega um cara e diz assim, boa tarde. Aí eu olhei assim, William Bonner. Aí pra ficar fraco, chegou o cara que quer almoçar com ele, Tino Marcos. Somente. Velho. Isso eu tô sentado, eles dão a distância que vocês estão aqui. E aí, bicho, eu disse, rapaz, que negócio doido, meu irmão. Que vida é essa? E assim, você é os caras que você sempre assistiu a vida inteira, né? Mas assim, e isso é muito bom pra humanizar a televisão, porque você vê que assim, um cara, gente boa, normal, senta aqui, conversa, dá boa tarde, boa noite, como a gente também, entendeu? E você vê que assim, o ambiente da televisão é muito legal, assim, lógico, tem um estrelismo um dia um outro, mas assim, essa galera que eu tô falando são todas pessoas que me surpreenderam muito positivamente. Como eu falei, o William Bonner não foi a gente que foi falar, porque assim, a gente foi instruído também, assim, ó, o pessoal aqui é ambiente de trabalho, você não pode tietar isso. Quando eu tinha 18, 19 anos, a UFRN organizou uma viagem para a Globo São Paulo. E eu já querendo entrar na Globo, vou nessa viagem. Para conhecer os estúdios, tal. E a primeira orientação, quando você chegar lá como visitante, ele sempre fala, ó, não aborde as pessoas para pedir foto. Por quê? Não é por nada não é porque os caras são estrelas, não. É porque o cara tá trabalhando. Você imagina, o cara tá lá na correria, você, bate uma foto. É o trabalho deles, né? E aí eu já sabia disso, eu não falava com ninguém. Se o cara falasse, eu respondia, né? Ficava ali na minha para não incomodar, né? E ele que veio falar conosco, né? E o William Bonner, a gente tinha aquela imagem, aquele cara, bicho, ele veio, boa tarde, olhou assim o crachá, vocês são uma turma nova, você quer dar narração, pô, que legal, não sei o quê. Assim, foi 30 segundos de papo, mas você vê que ele que veio, simpatia, humildade, Tino Marcos. Então, assim, esses caras gigantes, né? Mas de uma humildade, assim... Humaniza, né? Isso é muito bom, porque você vê, pô, não sou ninguém. E tô entrando agora, esse cara que é gigante tá sendo humilde, eu tenho que ser 10 vezes mais humilde que ele, né? Então isso é muito bom pra quem tá começando. Isso. E eu acho que passa até um filme, né, Diego? Porque, por exemplo, você já tinha programado na sua vida que você, não, quero ser narrador, quero ir pra Globo. E quando você tá ali, eu acho que você começa a pensar, caraca, aquilo que eu falei há 10, 15 anos atrás, agora tá se realizando. Tô no meio, tô convivendo com os caras, né? Demais, bicho, foi demais. E a estreia, Diegão? Você começou nas Olimpíadas, somente, né? Evento fraco. Rapaz, eu acho que nem o narrador de televisão do Brasil começou, eu e minha turma, né? Acho que ninguém
começou estreando nas Olimpíadas. Acho que eu não conheço, talvez, outra história semelhante, né? E por coincidência, as Olimpíadas do Rio. Nossas, né? Do Rio de Janeiro. A gente, depois de 6 meses, mais ou menos, de treinamento, ninguém aguentava mais, né, bicho? Assim, a gente querendo estrear, né? Eu E imagino. fica ansioso, né? Porque locutor gosta de falar, meu irmão. Você fica logo, puxa, eu tô pronto já. Pra vocês terem uma ideia, o apelido, eu vou contar já a história do Galvão Bueno pra vocês, né? O Galvão Bueno, o apelido que o Ayrton Senna chamava ele era papagaio, porque o locutor fala muito. E a gente, pô, doido pra estrear naquele negócio. E aí eu disse, rapaz, 6 meses aqui, nada, nem jogo. Nossa, rapaz, a gente fala, bicho, bota uma série Bzinha, assim, ninguém vai ver. Aqueles jogos assim, sábado, meia-noite. Campeonato Carioca, segunda divisão aí. Pronto, não pode botar. A gente quer fazer. Não, vocês não estão prontos ainda não. Tenha calma, vai chegar a hora. E vai chegar a hora, e vai chegar a hora. 6 meses, 1 ano. Esse rapaz, agora não. Esses caras vão estar indo pra fora, a gente não vai ver nada aqui, não. E a família e os amigos que sabiam, né? Pressionando. Rapaz, se tu não tá na boa, Quando é que eu vou lhe ver, né? na resenha, né? Com ela. Aí eu disse, não, vai chegar a hora, vai chegar. E aí a gente chega lá no Rio, para um dos treinamentos, a gente ia frequentemente ao Rio, né? Tanto a gente fazia o treinamento aqui em Natal, mas a gente cansava de viajar. Eu devo ter viajado para o Rio nesse treinamento 1 ano e meio, sei lá, uns 30 vezes, né? Direto, a gente ia para lá. Quando chegou uma vez, esse diretor, o Mário Jorge, chamou a gente na sala dele. Aí, aquele jeitão dele, bem engraçado. Só, seguinte aí, vocês estão vendo aí, vocês estão sabendo, e, para quem não sabe, essa cobertura de 2016 foi a maior da história de qualquer TV do planeta Terra. Nenhuma TV do planeta Terra fez uma cobertura com 16 canais. A BBC, salvo engano, em 2012, fez em Londres, a Olimpíada, né? Fez com 24 canais, mas só com imagem. Ou seja, sei lá, tinha 2, 3 com narração, mas com narrador, comentarista e equipe. Com a equipe completa. 16, Só a Globo. Fez naquele em 2016 e até hoje ninguém nunca mais fez, né? Porque é loucura. 16 canais, é como se você tivesse 16 TVs ao vivo, ao mesmo tempo. É um negócio de doido São mesmo. 16 equipes pra fazer um negócio Equipe top. completa, né? Ainda mais padrão Globo, né? Padrão Globo, que é um padrão de altíssima qualidade. Aí ele chegou assim, vocês vão começar aí e tal, são 16 canais, estão sabendo aí, e acho que a gente vai precisar de vocês. Vai parar aí que eu tô vendo se bota vocês nas Olimpíadas. Então ficou... Caraca, imagina só. Então a gente... Aí vocês assim, bicho, vocês narraram o quê nesse período? Porque se passaram 1 ano e meio só narrando treinamentos, né? Materiais que ninguém nunca viu. Eu tenho alguns DVDs dessa época e tal, mas assim... Você imaginar, bicho. Acho que a gente só não narrei biloca, mas o resto, a curling, sabe aquele do gelo? Eu dou valor demais àquele joguinho da vassourinha. Eu fico tenso, rapaz. Eu fiz piloto disso. Você imaginar vôlei, basquete, natação, atletismo, não sei o que, tarará. Aí, enfim, confirmaram, né? Ó, vocês vão fazer a Olimpíada, né? Aí, pronto, agora eu vou estrear. Aí você já vai pensando, a Olimpíada, pô, sei lá, um futebol, um vôlei, um basquete, uma natação, não sei o que. Aí aquela alegria, não sei o que. Aí depois eu comecei a botar o pé no chão, né? Pensando, e saía para Luiz Carlos Júnior, Milton Leite, os caras que são Luiz Roberto. Os grandões, né? Os aqui vão der. Aí você fala, acho que vou pegar um negócio mais. Aí chega a escala dos canais. Essa história é muito boa. Aí, Negão, você vai ficar com o canal Sport TV 16 na época. Sport TV 16, que, modéstia à parte, você tinha os 3 canais Sport TV 1, 2 e 3, que eram os principais esportes. Bem, Brasil vai jogar Sport TV 1, 2 e 3. E o Usain Bolt, na época, no auge, vai correr 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Né? Michael Phelps, 1, 2 e 3. No caso, os principais esportes com os principais narradores, ali, né? eram 1, 2 e 3. Logo. O Sport TV 4 era o canal do noticiário, que tinha os jornais. E do Sport TV 5 ao 16 eram os outros esportes. Um canal de aquáticos, um canal... E eu ia ficar no 16. Então, beleza. Aí quais os esportes 16? Esgrima, levantamento de peso e ciclismo. Aí assim, modesta à parte, como eu disse a você, do 5 ao 16, o nosso, em vários dias, foi o canal de maior audiência entre esses canais específicos. O 16. Por quê? Olha só como é fantástico, como as coisas são, né? O que acontecia? Esportes como vôlei, atletismo, natação, etc., o telespectador é mais habituado a assistir. Claro, Vez ou outra tá passando o campeonato. Superliga passa toda semana, vários jogos. Isso. Basquete passa todo. Natação mundial, não sei o que, a gente assiste. Mas esgrima,
Levantamento de peso, que são esportes extremamente plásticos, visuais, TV é imagem, por isso que eu não comi o açaí que você me ofereceu. TV é imagem. Então o que aconteceu? A esgrima e levantamento de peso são dois dos esportes que têm mais audiência nas Olimpíadas, porque é plástico, é bonito de ver. Tá e vendo? o cara só vê nas Olimpíadas. Então é um estouro de audiência. Aham. E aí eu disse, rapaz, tá certo. Eu comecei a estudar, né? Eu disse, vou fazer esses 3, tá beleza. E comecei a estudar, mas eu sou também meio doente, né? E comecei... Rapaz, se você me perguntasse na época, lógico, hoje eu não sei, né? Tem alguns anos aí, mas eu sabia o peso da espada, do que era ela feita, a história. Então, assim, são elementos que eu aprendi no treinamento e aprendi ao longo da vida que o cara se interessa às vezes mais do que com o que está acontecendo. E vão agregar na transmissão, né? Por exemplo, na esgrima, o juiz, por exemplo, dá os comandos todos em francês. Sim. Às vezes é um detalhe que o narrador não repara, né? Mas os comandos são todos em francês. Por quê? Porque ele acha bonito? Não. Porque as regras da esgrima, por exemplo, foram criadas na França. Então, tradicionalmente, como do judô, né? Que foi criada lá, os comandos estão em francês. Então, eu soltava essas curiosidades, tal. Inclusive, foi isso um dos motivos, assim, que eu recebia muita mensagem da galera. Pô, que massa, bicho. E eu lembro demais da ligação do Lupes, saudoso Lupes, falando isso, né? Disse, meu irmão, tu manja tudo de esgrima. Não, pô. Eu estudei pra isso, entendeu? Eu me preparei. Não foi um negócio que me jogaram lá Mas eu me preparei para esses 3. Aí chega nas Olimpíadas. E é dessa maneira mesmo, tá? A Olimpíada, assim, com essa quantidade de canais, o que acontecia? Você ficava 4 horas no ar, narrando 4 horas, descansava, 3, 4, voltava mais 4. Então, em geral, você narrava 8 horas por dia, 16 dias seguidos. Narrando. 15 dias seguidos, narrando. Pra quem narrou, Leonardo narra um jogo de 2 horas, sabe o que? Então você imagina você fazer 8 horas por dia por 15 dias seguidos. Era um negócio de doido. Aí o que acontecia? Você não tinha tempo como estudar para todos os eventos. Eu me preparei para essas 3 modalidades. Mas chegou lá no meio das Olimpíadas. Ei, bicho, amanhã tem nada sincronizado. Tu faz aí. Pronto, botou a escala. Nada sincronizado. Nunca tinha visto. Então o que acontecia? Eu não dormia. Bicho. Eu passei 15 dias dormindo 4 horas, 3 horas, porque eu ficava estudando. E eles montaram uma estrutura gigante, que aí é o diferencial da Globo, né? Estrutura gigantesca para a equipe. Então você, se quisesse dormir lá, você dormia, porque eles tinham uma sala gigantesca só para narrador e comentarista. Um computador, toda estrutura. Então acabava a transmissão, você estava no computador. Então aquelas 4 horas que seriam de descanso, eu ficava estudando mais. O próximo. Aí eu fiz ainda pentátulo moderno, fiz ainda... Mas foi tanta coisa. Acho que foram 7 esportes que eu fiz. Né? E entrei na final do vôlei, que foi uma grande surpresa pra mim, que também é uma história bem engraçada.